Eu tenho aqui, o Jefferson colocou, né, até o comentário, tem essa tendência pela perenidade, né? Talvez por isso não entrei nas ações, porque eu acho que o FII é um patrimônio físico. Não é não, Jefferson, engano seu, tá? Tanto a ação quanto o FII, cara, os dois têm essa característica de perenidade. Então você tem empresas aí que são centenárias, mercados que são centenários, você vê a Coca-Cola, né? Você tem diversas empresas aí que têm essa característica de perenidade também. E às vezes você tem FII que não tem essa perenidade toda, né? Então você tem lá um baita de um prédio numa cidade do interior que é ligado a uma empresa petroleira que não teve essa perenidade toda que a gente achou que ia ter. Então ela não é bem assim não, né? Você tem que precisa ter muito cuidado com isso. Imóveis, sim, tem características de durar muito tempo, mas bons negócios também têm características de longevidade, né? Então, é preciso analisar com bastante cuidado para não ser excludente, não ter esse viés de exclusão. O Laura até colocou aqui, né? As ações tendem a valorizar muito mais do que FIIs, então ela acumularia mais riqueza com ações, né? Quando fosse na fase usufruir, transferiria para fundos imobiliários que têm rendimento mais regular. Em parte, até coloquei, né, Laura, para você voltar a essa pergunta, e aí eu te respondo agora. São duas coisas que elas são diferentes, tá? E aí, vou colocar para você assim, ó. Imagina que você tem um fundo imobiliário e ele te gera renda, tá? Se você reinveste aquela renda comprando novos fundos imobiliários, você vai ter mais fundos imobiliários gerando mais renda no longo prazo, e aí o efeito que você vai ter dos juros compostos acontece em cima de você aumentar o número de cotas gerando fontes de renda. Já a ação, o que ela tem? Você tem lá uma participação societária, uma unidade de participação societária, que ela é uma fração do patrimônio da empresa. Então, quando a empresa gera dinheiro, o que acontece? Ela, ao contrário do fundo, o fundo imobiliário gera dinheiro e distribui 95%, aí ele volta a zerar. Só que você pega esse 95% e reinveste em outra cota de fundo imobiliário. Aí você tem 2 gerando, que vão gerar 4, depois vão gerar 6, que vão gerando outro. A empresa, ela vai crescer. Então, ela cresce dentro da ação. Aí ela tem algumas possibilidades. Ou ela pega e distribui isso que ela gerou para você, através de dividendo, ou ela te bonifica, ou ela faz uma opção, mas ela pega o dinheiro que ela produziu e ela tira do balanço e ela distribui para você. A mesma coisa. Se ela permanece no balanço, você tem um aumento nominal do valor da ação. Mas a quantidade de dinheiro não muda. Então, quando você compara o fundo com a ação, a diferença é que o fundo ele tem a obrigação de te distribuir o rendimento. Quando você reinveste, aí acontece o efeito parecido com o das ações, só que você vai aumentando o número de cotas. Dentro da ação, ela vai acruando dentro da ação. Em determinado momento, ela vai distribuir. Aquele dinheiro que ficou acruado, o que o cara da ação faz? Ele pode reinvestir, ele pode comprar mais máquinas, ele pode ampliar o negócio, ele pode gerar mais dinheiro a partir daquele capital, o que no fundo imobiliário não pode acontecer. Porque o fundo imobiliário tem a obrigação de distribuir os 95%. Então, você tem essa impressão de que ações geram mais dinheiro que fundo imobiliário. Mas aí, cara, quando você dá uma olhadinha no gráfico comparativo dos rates nos Estados Unidos e o SP500, quando você compara o índice dos rates com o do SP500, você vai ver que o dos rates dá uma surra no SP500 de perder o rumo de casa. A mesma coisa acontece quando você compara o FII com o IFIX com o Ibovespa. O IFIX bate no Ibovespa. E tem um outro negócio que eu vou levar você a pensar também. Você imagina o gráfico do Ibovespa andando de lado e do IFIX andando de lado. O que aconteceria? Se o IFIX andaria de lado, enquanto o Bovespa também andaria de lado. Quer explicar isso daí, China? Uma coisa... Quando você está andando, de lado, né, parece que o fundo imobiliário ele vai crescendo, né, ao longo do tempo, porque ele vai acruando o valor dos dividendos que são pagos. Então, mesmo de lado, ele cresce, né? É uma coisa engraçada. De lado mesmo de lado, eles crescem, né? Então, quando você vê, por exemplo, que uma ação ficou de lado 20 anos, você fala, poxa, não ganhei nada nessa ação. Mas você ganhou também na volatilidade. Quando você comprou
quando ela caiu 10, 15, 20%, aí ela voltou, ela caiu mais 30%, você comprou a maior quantidade de ações, né, de cotas. Então, mesmo que o início e o fim sejam iguais, eles, no meio do caminho, essa história não é muito bem contada, né? E você só consegue sentir isso passando, né? Você estando investido, né? Quando você investe, você consegue ver isso, né? Teve um exemplo que foi bem bacana, que foi o do Shopping Plaza, né? O ABCP. O ABCP, ele veio 10, 11, 12 reais, foi crescendo, chegou a 19, uma coisa assim, né? Aí depois ele fez um leilão, e o leilão era 12 e pouquinho, alguma coisa. Aí ele caiu do 19 para o 12. Aí depois ele subiu de novo para o 14 por 15, né? Então, quando você olha o histórico dele assim, ao longo do tempo, tipo assim, ele saiu de 15 e voltou para 15 ao longo de, sei lá, 2, 3 anos, né? Você fala assim, que fundo aqui não rendeu nada. Ele começou com 15 e terminou com 15. E só que, assim, o que aconteceu no meio do caminho fez com que você comprasse muito mais cotas. E como o Elon falou, né? As ações você acaba ganhando na valorização do preço da ação, e o fundo imobiliário você acaba aumentando, ganhando no número de cotas. Então, você consegue, com os rendimentos das cotas, comprar mais cotas. Então, você consegue ir aumentando o número de cotas, e mesmo que isso aí esteja andando de lado, não quer dizer que você não ganhou, muito pelo contrário, né? Você pode ter tido uma excepcional rentabilidade, que não aparece nos números quando você vai fazer o cálculo, porque só vê o início e o fim, e o rendimento que distribuiu, mas que você teve uma excepcional rentabilidade justamente por conta da forma que você investiu, né? Então, é muito importante você entender isso para que você faça um investimento, né? Porque senão fica parecendo que não vale a pena. Poxa, o CDI ganhou se você vai comparar o CDI com o shopping tal, o CDI ganhou. Mas a história não é assim que é contada, né? Porque tem coisas que acontecem ali no meio que a história não é contada.